Querida irmã, querido irmão, nós iniciamos a nossa quarta e última semana do Retiro Espiritual. Gosto sempre de ressaltar que este retiro, contextualizado aqui na Paróquia Santa Teresinha, em São Bernardo, nos prepara para um acontecimento importante que é a nossa Assembleia Paroquial, do dia 28 de agosto. Nós, nesta última semana, vamos meditar, rezar, contemplar a Santíssima Trindade, mas especificamente o aspecto da beleza, a beleza de Deus. Creio que nós vivemos num mundo de tanta degradação, de tanta desfiguração. Mais do que nunca, é preciso que nós busquemos a beleza, mas não uma beleza fugaz, uma beleza aparente, uma beleza passageira, mas a beleza do que realmente dá sentido à vida humana. Para dizer de outro modo, nós precisamos nos reencantar, encantar com a beleza da vida, que é dom de Deus. Neste dia 21 de agosto, nós vamos justamente nos debruçar sobre a passagem das Sagradas Escrituras, que está em Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Muitas vezes e de muitos modos, Deus falou outrora aos nossos pais pelos profetas. Nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também criou o universo. Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão do seu ser. Ele sustenta todas as coisas com a sua palavra poderosa. Tendo feito a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade nas alturas, elevado tão acima dos anjos quanto o nome que ele herdou supera o deles. Destes versículos do texto da carta aos Hebreus, quero ressaltar justamente estas palavras. Jesus Cristo é o resplendor da glória do Pai. Na Bíblia, quando nos deparamos com o vocábulo glória, nós estamos falando justamente de um esplendor, de uma luz. Portanto, de algo que deve ser captado pela visão, uma visão luminosa. Ao falar da glória de Deus, estamos falando do seu esplendor, da sua luz. E esta luz prende a atenção, prende o olhar. É uma luz que encanta o ser humano. Portanto, na Bíblia, se queremos falar de beleza, muitas vezes utilizamos esta expressão glória. Falar que Jesus é o resplendor da glória do Pai significa dizer que em Jesus nos foi dado ver a luz do mistério de Deus. De fato, Deus, o qual até então ninguém havia visto, agora se deixou ver na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, que assumiu a nossa humanidade. A fé cristã, meu irmão, minha irmã, não é uma teoria, não é uma filosofia de vida, não é um conceito abstrato. A fé cristã é segmento de uma pessoa. Jesus Cristo, professamos, é o Filho de Deus que se encarnou, ou seja, assumiu nossa condição humana. Se fez igual a nós em tudo, exceto no pecado. Logo, vendo Jesus, nós temos a possibilidade de ver a Deus. Jesus é a expressão, o resplendor da luz de Deus, até então invisível aos nossos olhos, agora visível em sua pessoa.
E de fato, é Jesus a porta de entrada para o mistério de Deus, para o mistério da Santíssima Trindade. Porque justamente ele se fez igual a nós em tudo menos no pecado. E vindo viver entre nós, ele nos ensinou quem é o Pai. Ele foi nos conduzindo ao Pai, na força do Espírito Santo. Então é Jesus a porta de entrada para o mistério da Santíssima Trindade. Contemplar Jesus é contemplar o mistério da Trindade. Ele mesmo diz: quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. De fato, Jesus então nos dá a conhecer a face do Pai. E todos os que se encontravam com Jesus ficavam maravilhados. Esta expressão do maravilhar-se aparece muitas vezes no Evangelho, quando Jesus cura as pessoas, quando ele ensina um ensinamento dado com autoridade, quando ele reúne as multidões, expulsa o mal da vida das pessoas. Muitos se admiram, ficam maravilhados. Admirar é uma palavra que também comporta o aspecto da visão. Mirar, olhar, admirar, olhar para. As pessoas se encantam, se deixam tocar a partir dos olhos, ficam admiradas com a beleza do que Jesus é. Não é apenas admiração por uma beleza exterior, pelo aspecto físico, mas é admiração pela beleza de sua pessoa inteira. Ele é uma pessoa encantadora, pela sua bondade, pela sua verdade, pelo amor que manifesta àqueles que se aproximam dele, passa deixando um rastro, passou pelo mundo fazendo o bem. É este o encantamento, aí está o conteúdo da beleza que faz admirar os olhos daqueles que dele se aproximam. Então, meu irmão, minha irmã, neste dia de oração, eu quero te convidar a se deixar encantar pela beleza de Deus. E esta beleza de Deus chega a nós pela face de Cristo. Reze, medite e contemple a maravilha de Deus na sua vida. Recapitulando a sua história pessoal, procure perceber quantos momentos belos você já não vivenciou. Quanta coisa bonita você viveu com pessoas importantes na sua história de vida. Procure perceber quantas pessoas não foram um instrumento de Deus para encantar o seu coração. Mas, olhando à nossa volta, quantas vezes nós não nos deixamos tocar e não nos admiramos pela criação, pela natureza? Todo o criado é um constante louvor ao Criador, fonte e origem de toda a perfeição e de toda a beleza. Quem nunca se admirou, quem nunca se deixou sensibilizar ouvindo uma bela música, ou contemplando uma obra de arte, um monumento? São todas estas ferramentas importantes para o nosso olhar. Jesus diz no Evangelho que os olhos são a janela ou as janelas da alma. O que você permite que entre dentro do seu coração, dentro da sua alma, por estas janelas? Permita que entre no seu coração a beleza de Deus. Repito, em primeiríssimo lugar, a beleza
de olhar nos olhos do Filho de Deus. Muitas imagens podem nos ajudar nesse sentido, não é? A termos diante de nós mesmo a fisionomia exterior de Jesus. Rezar diante de uma imagem, contemplar a face de Cristo, não é? Tudo isso pode nos ajudar muito a nos imaginarmos diante dele, olho no olho com o Senhor. Deixar que a luz da beleza de Deus chegue aos nossos olhos e ao nosso coração. Mas procure também, repito, insisto, perceber na sua história de vida os momentos belos que Deus te proporcionou, de convívio, de crescimento, de desenvolvimento pessoal. Quantos momentos de alegria e de beleza. Momentos também em que nós nos demos conta da alegria de viver, contemplando a natureza, pessoas importantes na nossa vida, enfim, cada um sabe. Peçamos ao Senhor, neste dia de oração, a graça de contemplar aquele que, sem dúvidas, é o mais belo dos filhos dos homens, Jesus Cristo. Peçamos a graça de sermos sempre mais conscientes de que Deus nos quer unidos à sua beleza. Deus nos torna belos no amor. É o amor dele em nós que arranca toda a feiura do pecado, toda a deformação, desfiguração do erro, do mal, e imprime em nós a beleza do amor. Já pelo batismo, você foi unida a Cristo, para ter em você, impressa na sua alma, a face dele. A face de Cristo deve estar impregnando o seu coração. Pelo batismo, que é novo nascimento, Deus possibilitou uma formosura na sua vida. A formosura dos filhos e filhas de Deus. Convença-se disto. E procure meditar e rezar, como eu disse, da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, 22 de agosto, nós seguimos na busca de contemplar a beleza da Santíssima Trindade, a beleza de Deus. Deus é amor, nisto está a beleza de Deus. Em nossos dias nós precisamos nos deixar encantar. Andamos tão cabisbaixos, tão tristes, talvez vazios, tão desprovidos do sentido da vida. É preciso que nos deixemos tocar a partir dos olhos pela beleza de Deus, que nos ergue e nos faz encantados com o dom da vida. Hoje nós vamos rezar a beleza que pode ser fugaz, uma beleza enganadora, passageira, que muitas vezes arma para nós verdadeiras armadilhas. Lá em Provérbios 31, versículo 30, nós encontramos justamente esta expressão: fugaz é a formosura. Fugaz é a formosura. Nesta passagem deste livro sapiencial, nós somos convidados justamente a fazer esta experiência de todas as belezas que são passageiras, que podem inclusive nos incitar ao erro, nos iludir os olhos, não é? E, consequentemente, nos tornar vazios em nós mesmos. Provérbios 31, versículo 30. O encanto é enganador e a beleza passageira. Só este versículo.
O encanto é enganador, a beleza passageira. Hoje em dia se busca muito beleza, ninguém gosta do que é feio. E nós vivemos numa cultura, numa sociedade que se debruça sobre o aspecto da estética, da aparência. Como nunca, o mercado, não é, dos recursos estéticos cresceu e cresce ainda cotidianamente. O comércio dos cosméticos, todo mundo busca, não é, ter uma boa aparência física. Todos querem se vestir bem, busca também a aparência por meio das vestes. Ninguém gosta da feiura. Existe um critério intrínseco em nós mesmos, isto faz parte da nossa natureza. Nós tendemos àquilo que é belo. Porém, meu irmão, minha irmã, é preciso que nós não percamos jamais o nosso equilíbrio. Ao tender ao que é belo, é preciso que tenhamos também o discernimento daquilo que realmente nos edifica, nos faz viver, em relação àquilo que nos ilude e nos engana. O cristão não pode ser ingênuo. Antes de tudo, discernindo todas as coisas para ficar com o que é bom, devemos ter o critério da simplicidade. É na simplicidade que está a beleza na vida cristã. A simplicidade de vida nos faz humildes e mais próximos ao que Jesus nos ensinou, a entrega da vida por amor. Aqui está uma essência de tudo o que é fundamentalmente belo na vida cristã. O amor, como entrega de vida, torna belas todas as coisas. Ao passo que, quando nos deixamos seduzir demais por aquilo que é apenas aparência, podemos nos desorientar e nos perder numa vaidade que nos esvazia o coração. É preciso discernir a beleza, insisto neste ponto. E toda beleza não nasce de uma busca de satisfação por si só. E aqui isto é muito importante. Critério para discernir a beleza verdadeira da beleza fugaz. Não buscamos satisfação em algo centrado em nós mesmos. Quando existe uma uma autorreferência, uma satisfação, me permitam dizer, permeada de egoísmo, de individualismo, aqui está o perigo de uma beleza passageira. A verdadeira beleza nos tira de nós mesmos e nos coloca em relação com Deus e com o próximo. Verdadeira beleza não está no que aparece, mas no que brota do que é essencial. Verdadeira beleza existe a partir do interior, de corações verdadeiros e bons, consequentemente serão também belos. A beleza está na atitude, a beleza está na postura, a beleza está no gesto, a beleza está no olhar, está em tudo o que consequentemente fazemos, mas partindo do interior do coração, sincero, reto, verdadeiro, diante de Deus e diante do próximo. Este amor de raiz dentro de nós torna belas todas as coisas que fazemos. Ou será que não existe o amor enraizado no coração, por exemplo, de um artista, de um compositor que deixa sair do fundo da sua inteligência e da sua alma uma bela música? Será que não existe o amor na raiz daquilo que um artista faz, movendo os seus pincéis e
e trazendo para fora da sua inteligência e de sua alma uma pintura, uma poesia, uma palavra de alento, de encorajamento, um belo discurso, uma bela exortação e um gesto de amparo, de socorro, de acolhida. Eis aí tudo que encanta de verdade o ser humano. Isso não é enganação. O que encanta os olhos para tornar a vida cheia de sentido no amor e, consequentemente, tornar a vida alegre. Então, neste dia, busquemos rezar um pouco sobre o senso da beleza, o que você permite que encante a sua vida. Claro que nós estamos sempre em busca do amor de Deus, do amor da Santíssima Trindade. E é neste amor da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós devemos encontrar a verdadeira beleza, não a beleza fugaz, passageira e enganadora. A beleza de Deus está atrelada à verdade e à bondade. E é esta beleza que nós buscamos, sem sombra de dúvidas. Procure reservar um tempo, então, para a sua oração neste dia. Eu sugeri também a passagem de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 32, como mais um texto para a sua leitura, meditação, oração e contemplação. Importante que você peça hoje a graça ao Senhor, a graça de mergulhar na beleza dele, que é uma beleza verdadeira, a beleza do seu amor, superando toda forma de egoísmo, de fechamento, de uma beleza autorreferencial, que é ilusória, mentirosa e nos deixa vazios, sem sentido de vida. Peça ao Senhor a graça de que o seu coração se encante pela beleza do amor dele. Hoje, dia 23 de agosto, meu irmão, minha irmã, voltamos a rezar, a contemplar a glória de Deus na face de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem rezávamos sobre o risco, o perigo das belezas fugazes, passageiras. Existe um pequeno mito, não é? Um mito dos antigos gregos, uma historinha que diz respeito justamente à beleza ilusória. É o mito de Narciso. Creio que todos devam conhecer, mas em resumo, existem várias versões, em resumo a história é esta. Narciso era um jovem, belo, elogiado pela sua beleza, era cobiçado por todas as ninfas e todos falavam da beleza de Narciso. E um certo dia ele quis fazer a prova da sua beleza. Debruçou-se sobre um espelho de água, um lago, um tanque, e ali viu projetada na água, na superfície da água, a sua imagem. E teve um susto, deu um salto, porque de fato admirou-se de sua própria beleza. Convencido da sua beleza, não é que eu sou bonito mesmo? Foi se deixando encantar e foi se deixando seduzir pela sua própria imagem. De tal maneira que ele queria quase que tocar com a mão a beleza de si próprio, projetada na água. Só que neste esforço ele perdeu o equilíbrio, caiu na água e afogou-se e morreu. História, mito grego com um toque de tragédia, mas esta história de Narciso, evidentemente, os gregos a compuseram para dar fundamento à expressão narcisismo, que é justamente aquilo que está na vida de alguém que gira em torno de si própria. Na vida de alguém que está ensimesmado. O encantamento de si próprio
permeado de egoísmo, é o narcisismo. Ilusório, enganador, que gera o vazio e a morte. Pois bem, diferente deste mito de Narciso, nós temos Jesus Cristo. A beleza de Deus que se deu a conhecer a nós, assumindo um rosto humano. Alguém debruçou-se também, em certa ocasião, à beira de um poço para buscar água. Todos se lembram da história da samaritana, que foi buscar água no poço. E ali a samaritana foi chamada ou foi conduzida a descobrir a beleza da vida dela, olhando para um espelho que foi justamente a face do próprio Cristo. Olho no olho com o Senhor, que dialogava com ela, ela foi recapitulando a sua história de vida e ela mesma exclama, não é? Quando anuncia aos habitantes daquele lugarejo, venham ver alguém que me disse tudo o que eu fiz. Há uma recapitulação da vida a partir do olhar, da face do Senhor, das palavras do Senhor. E ela redescobriu o encanto, a beleza de sua própria vida, a alegria de sua vida. E de fato, meu irmão, minha irmã, um critério importantíssimo, quando nós buscamos uma satisfação por uma estética, uma beleza autorreferencial, aí está na raiz o egoísmo. Nisto somos ludibriados, esvaziados e morremos. Mas quando saímos de nós para buscar o sentido da nossa vida a partir do outro que em primeiro lugar é o Cristo que se aproxima de nossa vida. Ele é um espelho a partir do qual eu devo me enxergar, eu devo entender quem eu sou. Ele me ajuda a me descobrir, a me conhecer. E neste movimento de sair de mim para conhecê-lo e a partir dele voltar para mim e me compreender, neste movimento há vida. Neste movimento está a relação da verdadeira beleza e do encantamento da vida. Então, mais uma vez, hoje, nesse dia 23, vamos rezar contemplando a face de Cristo. Todos os santos buscaram um caminho de conversão pessoal, de abandono das belezas ilusórias, da beleza que atinge e se fixa somente nos sentidos exteriores, para buscar a beleza da face de Cristo, a beleza da verdade, da bondade e do amor. Aí está o que realmente dá sentido à nossa existência. Eu sugiro a passagem da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 1 a 18, para a nossa meditação de hoje. Com efeito, Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz, é o mesmo que fez brilhar a luz em nossos corações, para fazer resplandecer o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Eis aí a passagem, nos versículos de 1 a 18, cada um pode ler com calma, fazer sua oração e sua contemplação deste dia. Deixe que a face de Cristo se projete em seu coração. Meu irmão, minha irmã, no dia de hoje, 24 de agosto, sigamos na oração, que todos perseverem, sempre a palavra de Deus nas mãos. Estabeleça o seu tempo, seu recolhimento, silêncio, leia, procure meditar. O texto e o vídeo ajudam nesta meditação, mas depois deixem de lado
até mesmo as minhas palavras, a meditação, o texto escrito, o vídeo, deixem de lado. Dialogue você com o Senhor. E ao mesmo tempo, ao dialogar com Ele, você está em oração e depois silencie. Simplesmente esteja na presença dEle e deixe que Ele toque o teu coração. Nós hoje vamos rezar a partir de versículos muito bonitos do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 20, versículo 7 diz assim: Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e prevaleceste. Tornei-me a zombaria de todo dia. Todos riem de mim. E o profeta segue, numa espécie de confissão, de desabafo do coração, porque o profeta se vê na angústia entre realizar a missão que Deus confiou a ele, sendo alvo de muita crítica, de muita perseguição, de muita zombaria de um lado, mas de outro lado ele não consegue abrir mão daquilo que Deus confiou a ele, porque ele se sente de fato atraído, encantado pelo chamado divino. E ele usa esta expressão belíssima e forte ao mesmo tempo: seduziste-me, Senhor. Ora, meu irmão, minha irmã, é esta experiência do deixar-se seduzir pelo amor de Deus que eu proponho que aconteça nesta oração de hoje. Nós suplicamos ao Senhor que Ele, com um toque do seu dedo em nós, nos dê um amor irresistível por Ele. Nos dê, de fato, esta experiência de uma sedução que não é enganadora. É o encanto pela beleza verdadeira. Este deixar-se seduzir pelo Senhor é deixar-se encantar por Ele. Ele que é beleza verdadeira. Vejam que quando Marta e Maria, nós conhecemos a história, não é? Os três irmãos que eram muito amigos de Jesus, Marta, Maria e Lázaro. Jesus ia a Jerusalém, parava em Betânia, se hospedava com estes amigos, fazia refeição com eles. E numa destas visitas de Jesus, então, enquanto Marta trabalha, Maria se coloca aos pés dele e bebe diretamente na fonte das palavras do Senhor. Marta pede a Jesus: diga à minha irmã que venha me ajudar. E Jesus repreende Marta: Marta, Marta, andas agitada, preocupada com muitas coisas. Uma só é necessária. Ela, Maria, escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Eu vejo nesta figura de Maria de Betânia aos pés de Jesus a figura do contemplativo, de quem está em busca de contemplar o Senhor, de absorver a pessoa do Filho de Deus. Que pessoa encantadora, que pessoa admirável, que pessoa que de fato atrai pelo amor. Esta experiência qualquer discípulo do Senhor precisa fazer. Estou citando Maria de Betânia, mas eu me lembro também de João, o discípulo mais jovem, o discípulo amado, que na última ceia reclina a sua cabeça no lado do Senhor, no peito de Cristo. Num momento difícil para Jesus, em que ele inclusive anuncia a traição de Judas, naquele momento, João, reclinado do lado do Senhor Jesus Cristo, é demonstração de quem tende ao amor. Reclinar a cabeça no peito de Cristo é direcionar toda a vida, tender ao amor dele, deixar-se tocar por este amor, comover-se pelo Senhor, deixar-se seduzir pela beleza verdadeira.
E não nos esqueçamos que o mesmo João é o único que estará aos pés da cruz quando Jesus ali estiver crucificado. João, Nossa Senhora, Maria Madalena e algumas outras mulheres. Pois bem, o convite que nos é feito então é de, como discípulos, estarmos aos pés do Mestre, como fez Marta. Reclinarmos no peito de Jesus, como fez João. Deixarmos-nos tocar, encantarmos-nos pelo amor dele. E deixar que de fato este amor nos seduza, no bom sentido desta palavra. A sedução aqui não enganadora, nem permeada da malícia humana, mas a sedução que é o deixar-se encantar, repito, pela beleza verdadeira que é Jesus. Meu irmão, minha irmã, hoje, 25 de agosto, nos é dado para a oração o texto do Evangelho segundo Lucas, capítulo 9, versículos de 28 a 36. Nós sabemos que esta passagem é conhecida como a transfiguração do Senhor. No alto da montanha, Jesus ali conduz Pedro, Tiago e João, e ali, diante destes três apóstolos, Jesus muda de aparência, ele se transfigura. Diz o Evangelho: enquanto orava Jesus, seu rosto mudou de aparência e sua veste se tornou branca e resplandecente. Apareceram dois homens que conversavam com ele, eram Moisés e Elias. Apareceram em glória e conversavam sobre o êxodo que ele estava para consumar em Jerusalém. E de fato, Jesus, quando se transfigura no alto da montanha, está se deslocando com os apóstolos da Galileia para Jerusalém, onde ele viveu a sua paixão, morte de cruz e ressurreição. No deslocamento para Jerusalém, na viagem para Jerusalém, no caminho Jesus anuncia a sua paixão. Ninguém gosta de receber notícia de morte, mas essa notícia de morte desfigurou os apóstolos. Por isso Jesus pega três deles, Pedro, Tiago e João, e se transfigura, como que antecipando um pouquinho a glória da ressurreição que virá. E para encorajar os discípulos, não temam, vamos seguir juntos este caminho que vai me levar à entrega maior, à máxima prova de amor, que é morrer por vocês. A transfiguração é para encorajar os apóstolos. Fato é que os três apóstolos veem aquela imagem maravilhosa de Jesus envolto em luz, sua face luminosa, suas vestes resplandecentes, e eles querem ficar ali. É Pedro que toma a palavra e diz assim: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. No Evangelho, sempre que aparece o adjetivo bom, do grego, da palavra grega, nós podemos atrelar também o sentido de belo. Bom e belo se casam, estão de mãos dadas, não é? E nesse sentido, ao dizer é bom estarmos aqui, poderíamos também traduzir como é belo estarmos aqui. A mesma coisa se aplica lá em João 10, quando Jesus diz: eu sou o bom pastor. Podemos perfeitamente também colocar neste bom uma pitada do aspecto da beleza. O bom e belo pastor. Não é? Meu irmão, minha irmã, Pedro quer permanecer naquele lugar, encantado com o que vê.
com a glória que se manifesta na pessoa de Jesus. Nós somos chamados então a rezar um pouco esta passagem da transfiguração e pedir nesta oração: Senhor, transfigura a minha vida, ou seja, muda a minha figura, muda a minha aparência. Mas atentos, não é só uma questão de exterioridade. Muda a minha essência, muda o meu ser, muda o meu jeito de ser. Transfigure a minha vida no amor. Que eu não tenha medo de enfrentar as dificuldades deste mundo, que eu não tenha medo de enfrentar dor, perseguição, cruz, porque sei que o Senhor vai me fazer participante de sua glória, de sua vitória. Nesse sentido, devemos sim pedir ao Senhor: transfigure a minha vida. Mas vejam que o pedido de Pedro: mestre, é belo estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, não será permitido, não será atendido por Jesus. A transfiguração foi um momento rápido, um relance, para encorajar os discípulos a continuarem caminhando. Portanto, será necessário descer a montanha e retomar a estrada rumo à cruz, rumo a Jerusalém. E é nesse sentido que, para chegar na glória definitiva, a transfiguração foi provisória. Para chegar na glória definitiva, temos que trabalhar muito e temos que assumir a cruz de cada dia. Uma maneira importante de nós também sermos instrumentos de Jesus para transfigurar o que está à nossa volta é termos olhos para a vida das pessoas desfiguradas, que estão esquecidas às margens das estradas deste mundo. Tem uma frase que eu coloco aqui na meditação que eu faço questão de ler para vocês, de uma obra que eu tenho citado muito no nosso retiro, de um texto que é Contemplando a Trindade, do Raniero Cantalamessa. Ele diz assim: um modo importantíssimo de participar do mistério pascal de redenção da beleza é inclinar-se sobre aqueles que, como Cristo em sua paixão, não têm esplendor nem beleza para atrair os nossos olhares. Sobre os pobres, os crucificados, os desprezados de hoje. Vejam o que diz aqui o Cantalamessa. Madre Teresa de Calcutá, que estreita entre os braços com infinita ternura uma criança doente ou um moribundo abandonado, faz parte, com todas as suas rugas, desta beleza redimida e que redime. Com efeito, não será, repito, o amor da beleza que salvará o mundo, mas a beleza do amor salvará o mundo. Eis aí o segredo. Gosto, simpática esta expressão do Cantalamessa em relação à Madre Teresa de Calcutá. Senhora, não é? Frágil em sua saúde, em seu físico frágil, idosa, com as suas rugas, mas que aperta junto do peito um pobre, um doente. É beleza, é imagem que expressa o amor. Não é beleza fugaz, passageira, aparente, porque, de fato, na prática não há essa beleza, mas é beleza interior. É o amor que extravasa na relação, na solidariedade, na caridade. A beleza do amor. Eis aí o que nós devemos descobrir em nossa vida. Meu irmão, minha irmã, na oração de hoje, então, peça ao Senhor a graça
de experimentar esta beleza da transfiguração do Senhor, descer a montanha e no meio do mundo trabalhar com Cristo para transfigurar, tornar mais belo, mais humano, mais impregnado de amor o mundo em que nós vivemos. Peça ao Senhor esta graça. Hoje, dia 26 de agosto, sugiro que nós continuemos a rezar sobre a beleza da caridade. De fato, a caridade, que é amor, a palavra caridade e amor são sinônimas, torna o mundo mais belo. É pela solidariedade, pela caridade, que o nosso mundo hoje se tornará belo. É isto que salva o mundo de hoje. O amor, a solidariedade. Eu estou sugerindo para a nossa meditação João, capítulo 10, versículos de 11 a 18. Estamos aqui na passagem, então, de Cristo, que se apresenta a nós como bom pastor. Mas eu dizia na meditação de ontem que no Evangelho o adjetivo bom pode também carregar este sentido de belo. Não erramos se dizemos assim, o bom e belo pastor. A imagem do bom pastor, que veio, Cristo Jesus, que veio a este mundo buscar a ovelha perdida, buscar a ovelha extraviada, proteger as ovelhas contra ladrões e assaltantes, contra lobos ferozes. Cristo, bom pastor, veio nos reunir, nos dar o seu amor e no seu amor nos dar a segurança da vida. Ele buscou, deixou 99 para buscar uma que se perdeu e a colocou nos ombros. Então eu te convido no dia de hoje a se colocar nos ombros do bom e belo pastor. Deixa ele te carregar. E deixe que ele transfigure a tua vida, torne bela a tua vida no amor dele. Este amor de resgate é que torna bela e cheia de sentido a nossa vida. Nós sabemos que nos primórdios da igreja, a imagem do bom pastor é uma das primeiras utilizadas para representar Cristo na arte. E mesmo antes do cristianismo se fazer presente, por exemplo, em Roma, a imagem de um pastor com uma ovelha nos ombros já era utilizada pelos romanos para fazer alusão ao imperador. Entendam bem o que eu vou dizer, mas naquele tempo, independente do cristianismo, o cristianismo ainda não apareceu em Roma, quando esta figura do bom pastor era utilizada ao modo de uma propaganda política. Explico. Era a imagem do imperador, grande líder político do Império Romano, solícito pelo seu povo. O imperador que põe nos ombros o cidadão. Era uma propaganda política para exaltar a imagem do imperador, no seu aspecto de filantropia. O imperador sempre solícito, dando ao povo o que o povo precisava, comida, saneamento básico, boas condições de divertimento, lazer. E nós sabemos que esse tipo de política de agradar o povo a todo custo por parte dos imperadores ficou conhecido na história como pão e circo, né? Dá o pão e dá a diversão e vamos dominar. Este era o princípio político que de certa forma estava expresso ali também nesta figura do bom pastor. É um político tão bom
que carrega o povo nas costas. Eis aí a ideia, não é, subliminar presente nesta figura. Mas chega o cristianismo, e a partir desta passagem de João 10, os primeiros cristãos, os membros das primeiras comunidades de Roma, usaram a figura do bom pastor para dizer não é imperador que carrega nas costas e faz bem ao povo, mas é Cristo. Cristo amou-nos até o fim, e o seu amor foi um amor de entrega livre e gratuita. Sem exigir nada em troca, Jesus deu a vida dele por nós. E naqueles ombros onde a ovelha é colocada, ele pôs o lenho da cruz por nós. Morreu em nosso lugar. E nesse sentido, a figura do bom pastor adquiriu um novo significado, não mais de filantropia imperial, mas o significado da caridade, no melhor sentido da palavra, no sentido cristão. Caridade como amor e entrega de vida, amor que se faz serviço. Nisto está a beleza. O bom e belo pastor dá a vida por suas ovelhas. Conhece suas ovelhas pelo nome, dá sua vida por elas, não engana as ovelhas, não é ladrão e assaltante, não entra pela porta dos fundos no redil das ovelhas, mas ele mesmo é a porta das ovelhas. Eis aí o que nos é dado a rezar no dia de hoje, a meditar, a contemplar. Te convido a colocar-se nos ombros do bom e belo pastor, mas ao mesmo tempo te convido a ser como o bom e belo pastor na vida dos irmãos e irmãs. Ter a coragem de resgatar, de amparar quem se perdeu, praticando a caridade e buscando dar testemunho do amor de Cristo. Procuremos fazer a nossa oração no dia de hoje e pedir ao Senhor a graça de, como discípulo missionário dele, colocar-se a serviço da caridade, num trabalho de verdadeiro pastoreio, num trabalho de pastoral permeado do espírito da caridade. Meu irmão, minha irmã, hoje é o último dia do nosso retiro espiritual, 27 de agosto. Eu te convido a rezar a partir da passagem do Evangelho que está em João, capítulo 14, versículos de 1 a 14. Jesus nos diz assim: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho. Tomé disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai. Desde já o conheceis e o tendes visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. Jesus respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Quem me viu, viu o Pai. Como tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, eu estou
estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa dessas obras. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço. E as fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Nós vamos encerrar o nosso retiro com esta passagem de João 14, na perspectiva dupla do trabalho que nós devemos fazer neste mundo. Quem crê em mim fará as obras que eu faço e as fará ainda maiores. E na perspectiva também, pela união com Cristo, da eternidade. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, mas aonde eu estiver, vocês estarão comigo. Vamos rezar neste último dia a beleza das moradas eternas. Ninguém tenha medo, mas aqui se trata, sim, de nós pensarmos, meditarmos, rezarmos, que um dia nós vamos fechar os olhos para este mundo e os vamos abrir para a eternidade. O nosso encontro definitivo com Deus, o face a face com Deus na eternidade. Ninguém tenha medo disto. Busquemos o desejo do céu, como tinham os santos. Santa Teresinha, por exemplo, dizia, não é, na sua enfermidade, pouco antes de morrer, com toda a serenidade: eu não morro, entro na vida. São Francisco chamava a morte de minha irmã morte corporal. São Felipe Neri suspirava pelo paraíso. Paraíso, prefiro o paraíso, dizia ele. Assim também nós devemos suspirar pela vida perfeita, bela, definitiva, eterna com Deus. Neste último dia, então, do nosso retiro, peçamos a graça, sem medo, de vivermos bem, de vivermos a beleza do amor de Deus, a beleza do amor ao próximo, na caridade, mantendo, conservando a nossa fé até o dia de estarmos face a face com Deus, contemplando a beleza indescritível do seu infinito amor. Existe um significado bonito da palavra paróquia que eu quero dizer a vocês. A palavra paróquia significa, ao pé da letra, habitação provisória. Para quem é forasteiro, para quem é peregrino, para quem está de passagem. A nossa paróquia seja, de fato, este espaço de passagem, de acolhida de todos que ansiosamente buscam o sentido da vida, mas um lugar de passagem, passagem da morte para a vida, passagem do pecado para a graça, passagem da tristeza para a alegria, passagem do medo para o amor. Deus te abençoe e que este retiro te faça sempre mais unido ao amor do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.